E aí, beleza? Daniel da Vegan Cheese Lover, e hoje eu queria trazer para vocês uma diferença um pouco mais prática entre um queijo vegetal cremoso e um queijo vegetal curado. Eu queria mostrar isso para vocês com queijos que eu fiz e também conversar um pouco, pelo menos a parte mais teórica da coisa, né, no tocante à produção, o que faz um queijo vegetal permanecer cremoso ou se ele mesmo pode se tornar um curado, como que essas diferenças aparecem, se de repente tem algum ingrediente para o queijo cremoso que não vai aparecer para o queijo curado ou vice-versa. Então, conversar um pouco sobre isso nesse vídeo aqui. Tá? Primeiro de tudo, é interessante a gente ter claro o que é um queijo cremoso. Tá? O queijo vegetal cremoso, obviamente, ele se espelha na queijaria tradicional, né? E um queijo cremoso ele é entendido como um queijo feito a partir do leite, mas também do uso das natas. A nata normalmente é aquela parte que fica sobrenadante e aquilo é rico em gordura. Normalmente a gordura ela se desprende e ela vai para cima, por ter uma densidade um pouco menor. Então, o uso da gordura ele acaba sendo importante justamente para trazer aquela cremosidade mesmo, trazer aquela sensação de boca, aquela textura um pouco mais untuosa. Isso vem pela gordura. Tá? Normalmente, então, esses queijos cremosos eles são consumidos mais frescos. Então, aquele processo de amadurecimento ou um processo de envelhecimento, ele já é praticamente inexistente para esses queijos cremosos. Tá? Por outro lado, um queijo curado, ele já tem uma diferença um pouco maior em relação ao tempo de preparo, claro, tá? Justamente pelo processo de cura. E aí, conceitualmente, claro que não é uma coisa escrita em pedra, mas normalmente é estabelecido que o queijo curado ele tem um processo de cura de pelo menos 30 dias. Então, antes dos 30 dias, ele não chega a ser considerado curado. O que muita gente confunde, porque antes dos 30 dias, ele é chamado, ou conhecido como meia cura. E isso aí já ouvimos bastante, esse termo meia cura. O meia cura que está no caminho, no meio do caminho, ele não chega a ser nem um queijo cremoso, nem um queijo curado. Ele está fazendo a ponte entre esses dois tipos de queijo. E o meia cura, então, ele tem até um processo de maturação, mas ele é um pouco mais curto. Então, ele está dado entre 1 e 4 semanas, mais ou menos. Então, de 7 a 30 dias, passou dos 30 dias, ele já começa a ser um queijo curado. Agora, vejam que, obviamente, então se está exatamente nos 30 dias ou 29 dias, já não é, como é que é? Como eu disse, isso não está escrito em pedra e quem determina isso, na verdade, quando está nesse limiar, é quem está fazendo, quem está produzindo esse queijo. E a gente consegue transpor isso para o mundo dos queijos vegetais facilmente, pelo menos em relação a essas classificações, a gente consegue trazer para o nosso universo e depois a gente produzir algo que possa ser enquadrado, seja como um queijo vegetal cremoso, seja como um queijo vegetal curado.
né? E quando eu disse que muita gente confunde com meia cura, isso eu tenho visto principalmente no próprio mundo dos queijos vegetais, né? Porque tem muita gente que tem oferecido queijos vegetais e eles são colocados como curados, quando na verdade não chegam a ter 30 dias de cura, né? Por menos acabam muitas vezes a colocar esse termo como curado, né? Então é só uma questão de afinar um pouco o conceito, né? E em vez de dizer curado, pode dizer meia cura, que não tem problema nenhum, né? Só o tempo de cura que é um pouco diferente, né? Assim, na verdade, o mundo dos queijos vegetais ele se beneficia, né, da vastidão dos ingredientes que a gente tem à disposição para poder produzir os queijos vegetais. Então, a gente consegue usar alguns ingredientes que eles trabalham um pouco mais na textura e na estrutura dos queijos vegetais, que favorecem até eles ficarem um pouco mais firmes com menos tempo de processo, né? Então, o que muitas vezes alguém chama de queijo curado, mas vamos dizer, né, como exemplo, ele tem lá 20 dias só de cura, né? Então o que teoricamente não seria um queijo curado, mas sim um queijo meia cura, mas de repente, em termos de textura, ele acaba sendo entendido como queijo curado, né? Seja porque tem um óleo de coco, por exemplo, que deu uma firmeza um pouco maior e aí prescindiu de tanto tempo para chegar naquela textura, né? Ou de repente um outro ingrediente, né? Uma casca de psyllium, por exemplo, enfim, sei lá, né? Alguma coisa pode ser usada. Então é interessante que sempre que a gente está fazendo queijos vegetais, né, a gente tem, ou pelo menos a gente tende a se espelhar na queijaria tradicional, né? Isso, sobretudo, em termos de processo, tá? Mas a gente consegue também perceber que para os queijos vegetais, algumas coisas elas não são tão definidas como são para a queijaria tradicional, né? Pelo uso de alguns ingredientes e, obviamente, pelo resultado final que esses ingredientes eles dão aos nossos queijos vegetais, né? Então, é interessante notar isso agora, porque como uma vertente que está se desenvolvendo, né? A gente está no início do descobrimento desses queijos vegetais, né? Então tem muito espaço ainda para a gente começar a perceber essas pequenas diferenças e começar a criar o nosso próprio caminho dentro dos queijos vegetais, né? E cada vez mais depender menos das classificações dos queijos tradicionais, né? Bom, mas de qualquer forma, quando a gente fala então de um queijo curado, a gente está falando de um queijo que ele tem esse tempo de maturação, né, de pelo menos 30 dias, e por conta disso, ele vai ser então um queijo um pouco mais firme, um queijo um pouco mais seco, né, e já começa a ter uma casca mais desenvolvida, tá? Esse é o interessante da coisa. Ela começa a ter uma casca mais perceptível, justamente por conta desse processo de secagem, né? Obviamente, se você tem uma peça aqui, um queijo vegetal aqui, a perda de água que vai acontecer, obviamente é superficial, né? É através da superfície que ele perde água. Então, o interior dele, para perder a água até chegar na superfície, essa água que está no centro, a superfície já perdeu muito mais água, não é? Então é por isso que a gente percebe uma casquinha se formando, né? E a coloração é diferente, claro, por conta dessa perda de água.
Então a gente tem algo um pouco mais seco, né, na superfície, e o interior ele pode permanecer um pouco mais mole, tá? Agora, o que a gente tem são diversas possibilidades de produção, principalmente dos queijos vegetais cremosos, tá? Porque uma vez que eles não passam pelo processo de maturação, eles são consumidos de maneira mais fresca, ou seja, a partir do momento que eles foram produzidos, eles já estão aptos ao consumo, não necessariamente eles são fermentados, né? Então, abre-se um leque muito grande para a produção desses queijos vegetais cremosos. A gente pode ter uma diversidade muito maior de base, inclusive algumas bases que podem ter uma quantidade de amido um pouco maior. Algumas pessoas têm um cuidado maior em relação ao aspecto nutricional, né? Outras não ligam tanto, tá? E aí muita gente que tem uma atenção um pouco maior nesse aspecto nutricional chega a evitar um uso um pouco mais intenso de amido, né? Ou de amidos, como é o caso de alguns tubérculos, algumas raízes, né, que dão uma boa base, tá? Mas algumas pessoas evitam isso. Enfim, respeitar a vontade de cada um, né? Mas de qualquer forma, é possível a gente usar, por exemplo, a batata, que muita gente torce o nariz, mas é possível fazer muita coisa boa com batata, tá? Cenoura dá uma cor muito interessante e a cenoura ela também contribui com um certo dulçor, né, que dá para equilibrar muito bem com os sabores salgados que vão entrar ali. É possível usar inhame, por exemplo, a mandioca. São tubérculos que ficam muito bem como base para um queijo vegetal cremoso, né? E isso traz um impacto bem menor no bolso das pessoas, não é? Diferente de a gente usar castanhas em geral. Agora, quando a gente vai para as castanhas, a gente pode usar castanha de caju, né? Ela sempre é a mais querida, justamente pelo equilíbrio que tem, né, dos macronutrientes. Então, em relação à gordura, em relação a carboidrato, em relação à proteína, tem um equilíbrio um pouco maior. É diferente, por exemplo, de usar uma macadâmia, que tem muito mais gordura. Para um queijo cremoso, é uma maravilha. Lembra lá o que conversamos no começo desse vídeo aqui? Que os queijos cremosos, normalmente, eles são feitos com o leite e a nata, que é gordura. Então, se a gente usa macadâmia, a gente tem um aporte de gordura bem interessante e que vai condizer muito bem com a textura mais untuosa de um queijo vegetal, tá? Se não quiser usar macadâmia, quiser ir, por exemplo, eu quero fazer algo mais em conta, que seja um pouco mais barato, e eu vou partir para feijão branco, por exemplo, vai dar certo também. O feijão branco, ele tem bastante proteína, tá? Então é interessante entrar com uma carga de gordura também, e ela pode ser um óleo de coco, não muito, né? Mas pode ser o óleo de coco também para contribuir um pouco com essa gordura, tá? Eu tenho aqui então, deixa eu só mostrar o que é o que a gente pode entender como um queijo cremoso, tá? Olha só como ele tá. E isso daqui eu consigo espalhar tranquilamente num pedaço de pão, por exemplo. Olha só como ele espalha, né, a cremosidade dele. Esse daqui ele foi feito com castanha de caju. É só castanha de caju, probiótico. Ele foi fermentado nesse caso, né, como não tem
na verdade, a necessidade de fermentar, como eu disse, mas esse foi fermentado, porque o sabor do fermentado, ele é bem interessante, né? Ele traz uma complexidade um pouco maior e também ele traz algumas transformações, né? Dependendo das bactérias que estão sendo utilizadas. Então, voltando para esse queijo cremoso aqui, ele foi castanha de caju, água, né, o probiótico, sal, e percebem que tem, né, alguns pontinhos aqui, ó. Isso daqui são ervas. Eu fiz uma mistura de algumas ervas, tá? E aí eu coloquei orégano, salsinha, tomilho e alecrim. Tá? Eu fiz uma mistura dessa, a proporção, isso vai muito ao gosto, né, das pessoas, mas eu usei, imagina só, uma porção de orégano, uma porção de salsinha, meia porção de tomilho e meia porção de alecrim. Porque essa combinação, para mim, eu vi já que deu muito certo, né? O alecrim, ele tem o alecrim e o tomilho, né? Eles têm sabores mais presentes, né? Então, quando a gente usa isso daí um pouco mais, é possível que eles atropelem um pouco as outras ervas, né? Então, foi uma mistura de 4 ervas aí, né? E ficou uma maravilha, né? Para todo momento aí que vai comer algum pão, qualquer coisa, passar isso nos lados do pão, agregar o que tem que agregar e é uma maravilha, né? E ser feliz, tá? Bom, agora quando a gente parte para um processo de cura, então eu tenho um outro aqui, deixa eu mostrar, né? Eu falei que ele vai ser um pouco mais seco, ele vai ser um pouco mais firme e é perceptível uma casca, né? Então, olha só isso, né? Essa é a parte de trás dele, né? A parte da casca dele. Agora, olha só o interior dele, como essa parte aqui, ela tá mais escura, né? Que é onde ele perde um pouco mais de água, tá? E é por isso que a gente forma essa casquinha aqui. Mas percebam também que ele tá firme, tá? Tá firme, eu consigo até tirar uma fatia, por exemplo. Olha só. Eu consigo tirar uma fatia, né? Ó, e ele permanece. Se eu viro de lado, ele não cede, tá? Mas, ainda assim, ele está curado, ele foi curado por... Esse daqui está com uns 40 dias já, tá? Mas olha só a maleabilidade dele. Ó, eu consigo... Tá vendo como eu consigo dobrar sem romper, né? Ele tem uma certa maleabilidade. E isso daqui, eu vou dizer por quê. Esse não foi, ele não foi feito como o queijo cremoso, tá? E esse daqui, na verdade, quem fez foi a Rita, a minha companheira. Esse não fui eu que fiz, não. Foi ela que fez. Ela batizou ele um queijo asiático e ele tem justamente essa cor, né, um pouco mais amarelada, mais pro matiz laranja, porque ela usou kimchi também. Ela fez o kimchi e depois ela usou o kimchi aqui como o starter, né, para fermentar. Então o kimchi que foi o princípio de fermentação desse queijo vegetal aqui. Agora, ela usou também, né, dentro dessa temática asiática, ela usou também o miso. E a gente tem um miso aqui que ele não é pasteurizado, tá? É um miso vivo, então. Ele tem algumas bactérias e essas bactérias elas estão vivas, tá? Então é possível usar esse miso e fazer com que essas bactérias elas também atuem no queijo vegetal. Então
além de toda aquela turma selvagem que estava no kimchi, também teve esse toque das bactérias que estão no miso. Tá? E dentre elas, tem uma bactéria em especial, e aí, quando vocês vão atrás de miso, né, se for usar o miso para produção de queijo vegetal e quer aproveitar o miso enquanto o princípio fermentativo também, né, é só, primeiro, ir atrás de um miso que não seja pasteurizado. Né, então, seja vivo, as culturas estejam vivas. E depois é interessante também ver quais são esses micro-organismos, tá? Porque tem, claro, tem os micro-organismos que estão transformando a soja ali, e depois pode ser que tenham alguns que funcionam como alguns micro-organismos de maturação para o queijo, como é o Streptococcus thermophilus, por exemplo. Tá? E o mais interessante é que a gente tem nesses micro-organismos o potencial de produção de enzimas. E muitas vezes eles estão produzindo enzimas proteolíticas e enzimas lipolíticas, ou seja, as enzimas proteolíticas, elas quebram proteína. Tá? Então você tem lá uma cadeia de proteína e essas enzimas elas conseguem quebrar essa proteína em pedaços menores. E as lipolíticas, elas quebram lipídios, ou seja, elas quebram gordura também. Você tem uma cadeia de gordura que vão quebrar em pedaços menores, mais acessíveis para as bactérias. Né? Então vejam que essas bactérias elas produzem enzimas que vão atuar na quebra de cadeias moleculares mais longas para que elas tenham acesso a esses pedaços menores das moléculas. Tá? E essas transformações elas vão trazer muita complexidade para esses queijos. Tá? Agora, o mais interessante é que quando essas enzimas estão quebrando a proteína, vamos pensar um pouco o que vai acontecer. Né? Primeiro, qual a função da proteína nessa composição de um queijo vegetal? A proteína também ela dá estrutura, tá? Ela ajuda a firmar, a coagular a coisa, tá bem? Quando a gente tem a quebra dessas proteínas, então aquela firmeza ela pode ser diminuída. Então é por isso que, em especial, esse tipo de queijo aqui, ele tem essa maleabilidade. Tá? Por quê? Porque tivemos micro-organismos que produziram essas enzimas e então a gente teve uma alteração, uma transformação na textura ao longo desse processo de cura. Tá? Maravilha. Agora, eu tenho um outro queijo aqui, e esse daqui, bom, depois se quiserem acreditar, acreditam, se não quiserem, não acreditem, tá? Mas, olha só, esse daqui, olha como ele tá, né? Ele saiu do frio há um tempo, então por isso que ele tá meio que suando aqui, tá? Mas, olha só, ouve, ó, isso daqui é um processo de cura que levou meses, tá? Meses. Isso daqui, ele tem pelo menos uns 6 meses, tá? Pelo menos. Eu vou cortar um pedaço dele para eu poder comentar algumas coisas. Ó, a dificuldade de cortar um pedaço disso aqui.
pelo amor de Deus. Ó, isso aqui é um pedaço que eu consegui cortar, tá? Vejam vocês que esse queijo aqui, ele já perdeu completamente a maciez dele. Ele está muito duro, tanto que eu não consigo tirar uma fatia como eu consegui tirar desse daqui, tá? Ele se quebra, esse daqui. Olha só, tentativa de tirar fatia, quebra, ó, pedacinhos que se quebram, tá? Agora, esse queijo aqui, só mais um detalhezinho dele, uma coisa que dá muito certo, por exemplo, é isso aqui, ó. É possível a gente ralar isso daqui, né? E ele rala muito bem, tá? Olha só o que a gente tem aqui enquanto ralado, né? Ele fica muito bem ralado, tá? É como se fosse, né, ou pelo menos num caminho de um parmesão, né? Alguma coisa nesse sentido. Esse queijo aqui, então, primeiro, ele tem essa tonalidade aqui porque ele foi defumado, tá? E aí a defumação, ela vai parar o processo de transformação microbiológica do queijo vegetal, tá? Por quê? Essa defumação que eu usei é uma defumação a quente. Eu fiz aqui em casa mesmo, né? Eu consegui defumar isso com fogo, né? Então é fogo direto com lascas. Eu usei carvalho, né? Um carvalho de média tosta, e aí aquela fumaça é que vai impregnar toda nesse queijo, e aí por isso essa cor. Então depois, normalmente, que a gente defuma um queijo, ele vai para o frio de novo, né? Espera um pouco, mas ele vai para o frio. E aí é interessante deixar ele curar mais um tempo, justamente para que toda essa intensidade da fumaça ela se acomode no queijo, né? Para que ela fique mais calma ali. Porque se logo depois, tipo, defumamos o queijo, depois de uns 2, 3 dias, já quero ver como que ficou, cortar e comer, ele vai estar muito forte, vai estar bem tenso mesmo e desequilibrado por outro lado também, tá? Então por isso que é importante deixar ele descansar um pouco. Aí depois, na hora que você vai, né? E para que também esses sabores eles penetrem até o centro dele, e leva um tempo, né? Até que esses sabores eles se encontrem ali no meio. Então é importante deixar ele descansar um pouco. Só que nesse caso aqui, esse eu deixei, né, para ver ele seguir mesmo. E como eu disse, já pelo menos 6 meses ele já está bem seco, né, já perdeu muita água, o que é essa grande característica dos queijos curados. O próprio processo de maturação faz com que isso aconteça, que perca a umidade e os sabores se concentrem. Então, quando a gente pensa, e aqui eu deixo uma dica para vocês, porque esse daqui eu só deixei, né? Deixei ele se desenvolvendo ali. Porém, quando vocês forem fazer um queijo curado, é importante que vocês tenham em mente como vai ser esse projeto aí. Se a gente está falando de um queijo curado de 30 dias, de 3 meses, de 6 meses, de 1 ano, tá? Por que eu digo que é importante a gente pensar nesse processo de cura e nesse projeto, na verdade? Porque conforme o queijo perde umidade, tudo que tem nele, fora a água, se concentra, né? Então a gente vai ter, no fim das contas, uma concentração, além de tudo, mas de sal também. Então
por isso que é importante a gente prever isso, porque se a gente vai deixar 6 meses, a gente entra com uma quantidade de sal X, se a gente vai deixar ele por 1 mês maturando, a quantidade vai ser Y. Então, é nisso que a gente tem que pensar, mais ou menos, para que a gente possa alcançar um equilíbrio final. Tá? Então, no resumo da ópera, é possível a gente ter um queijo cremoso com os mesmos ingredientes de um queijo curado? No limite, sim. Tá? É possível. Claro que é possível. Porém, se a gente estabelecer já logo de início, não, eu vou fazer um queijo vegetal curado, você vai para um caminho de receita. E eu vou fazer um queijo vegetal cremoso, é um outro caminho de receita, tá? Com um pouco mais de gordura, por exemplo, só para ter uma ideia. Mas nada impede de dizermos que o queijo cremoso de hoje é o queijo vegetal curado de amanhã. Ou seja, para essa mesma receita, claro que é possível sim a gente tirar a quantidade de água para que ele se torne um queijo curado. Espero que tenha estimulado um pouco vocês a irem para a cozinha, produzirem seus queijos vegetais e, quiçá, ter um tempo de cura um pouco mais prolongado. Até a próxima.